A gente recebe agora no Linha de Frente o futebolista, jogador profissional de futebol brasileiro, Felipe dos Santos, que joga no time Hapoel Haifa. E conta pra gente como tem sido aí os últimos dias em meio ao conflito. Boa noite, Felipe. Aí devem ser 20 horas e 52 minutos. Aqui, horário de Brasília, 2 horas e 52 da tarde. Tudo bem, Felipe? Abrir as portas, né, para que nós possamos explicar um pouco do que estamos sentindo, do que está acontecendo aqui. É um momento muito difícil. Agora no norte de Israel também está sendo muito difícil. Estamos recebendo muito ataque. Aqui em Haifa, pelo menos nos últimos 4 dias, sofremos 3 ataques. Então é um momento muito delicado, onde cidades próximas do Líbano está sendo atacada a todo momento. Recebemos alerta, né, no nosso celular que eles estão jogando bomba, que eles estão infiltrados. Então é um momento muito delicado, onde as pessoas que fazem fronteira com o Líbano estão saindo desse lado, vindo mais para o meio, né, do país, para Tel Aviv, para esses lados, porque a situação lá pode piorar. Então é um momento muito difícil que nós estamos enfrentando aqui hoje. Nesse momento, como é que está o seu coração, a sua emoção? Você tem sua esposa, é uma filhinha que você tem? Que não está podendo ir para a escola nesse momento? É um filhinho, menino? Sim. É um menino, né? Isso. Você tem um filhinho, tem a sua esposa e tem seus parentes que estão aqui no Brasil. Você foi muito bem acolhido em Israel e tem um sentimento de gratidão. Mas como é que está nesse momento também o coração dividido, a saudade da família que está aqui no Brasil e esse momento tão difícil que você está atravessando? Fala um pouco dessa emoção, desse momento que você está vivendo, nessa tragédia humanitária que tem ocorrido aqui, também do lado da faixa de Gaza, mas que começou com esse massacre praticado pelo grupo terrorista Hamas contra vários inocentes em Israel. Sim, é um momento difícil, né? Todo mundo sabe o amor que eu tenho por essa nação, por esse país. E ver o que eles estão enfrentando hoje me deixa triste, me deixa angustiado, porque a cada notícia que vem, a cada dia que passa, a situação não melhora. Converso com amigos que estão na faixa de Gaza e que estão também no lado norte. Eles dizem que a situação é muito difícil, mas que eles acreditam que vai vencer. Eu estou aqui com a minha esposa, com o meu filho de 3 anos e estou também com a minha avó, que é idosa, que tem problema de coração. Nesses últimos dias não foi fácil, a sirene tocou, eu estava conversando até ao vivo com vocês, eu tive que sair correndo. Então é um momento muito difícil, onde os nossos familiares, né, no Brasil ficam desesperados. Quando me viram correndo para o bunker, mandaram mensagem dizendo se estava tudo bem. Então é um momento difícil, um momento que nós temos que tentar manter a tranquilidade. Eu falo muito para minha esposa que eu peço muito para Deus que Deus nos dê paz em meio à guerra. Eu sei que é difícil, eu sei que é muito complicado, mas nós devemos manter a paz, manter a calma, a tranquilidade, porque se nós estivermos nervosos, com medo, a situação pode piorar, mas nós acreditamos que em breve isso tudo vai passar. Se eu tiver a oportunidade de voltar ao Brasil, com certeza eu voltarei. Amanhã minha avó está embarcando para o Brasil, nós estamos na lista de espera, vamos ao aeroporto amanhã com expectativa, né, e torcendo para ver se alguma pessoa desiste para que eu e minha família possamos embarcar para ir de volta para o Brasil, para passar essa tranquilidade para a nossa família, porque nós sabemos que não é fácil. Felipe, nós temos aqui a Carol Curimbaba, uma profissional experiente, mas também é mãe. Ela vai te fazer uma pergunta. No momento em que informam aqueles que nos acompanham na Jovem Pan, o hospital Al-Arabi, na cidade de Gaza, ainda está em chamas após relatado ataque aéreo israelense, segundo o jornal Al Jazeera. De acordo com o Jazeera, que reporta in ground, no terreno, a situação é catastrófica, ainda há pessoas sob escombros dos edifícios destruídos, as equipes médicas estão tentando escavar as vítimas e há um número crescente de vítimas em diferentes áreas da faixa de Gaza, centenas e milhares. Uma tragédia na qual os inocentes, os civis inocentes sempre pagam o preço da guerra.
Guerra começada, repita-se, por um ataque terrorista do Hamas. São 14 horas e 57 minutos, agora 20 horas e 57 minutos em Israel. Carol Curimbaba, a sua pergunta ao Felipe. Felipe, boa noite, prazer falar com você novamente hoje. Felipe, como o Capês falou aqui, eu sou mãe de um menino também de 3 anos, mas eu não posso imaginar como o coração seu e da sua esposa estão nesse momento. E não posso imaginar porque em um dia desses nós tivemos que, enfim, fugir de um suposto assaltante na rua, e até hoje, toda vez que eu estou na rua, meu filho me pergunta: mamãe, tem algum ladrão aqui? E foi uma situação rápida. Eu não imagino o que deva ser para toda a sociedade que está aí em Israel, principalmente as crianças, como vocês estão lidando para explicar, porque 3 anos eles entendem muito bem o que está acontecendo. Como que você está explicando essa situação quase inexplicável para o seu filho, Felipe? Olá, Carol, obrigado pela pergunta. É muito difícil. Como você explicou, uma criança de 3 anos já sabe a situação que está acontecendo. Eu, minha esposa e minha avó tentamos o máximo deixar essas informações de longe, mas é difícil, porque a todo momento passa aviões de caça em cima da minha casa e baixo, então você ouve aquele barulho, aquele estrondo, então é difícil. E toda vez que isso acontece, meu filho vem correndo para mim e fala: papai, avião, guerra. Avião, guerra. Então eu falei para ele: mas como você aprendeu isso? Ele: papai, guerra, bunker, bomba. Então é um momento difícil, porque eu sei que isso causa trauma psicológico, né? 25% das crianças que moram perto da faixa de Gaza, elas têm problema psicológico em função de todo momento ouvirem bomba, ouvirem lançamento de foguete e se esconderem, se salvar. Então é um momento difícil, onde a escola não está funcionando, onde você tem que ficar em casa, e quando você leva ele um pouco na rua para andar, senão em casa ele não fica, né, o dia inteiro, ele fica olhando para trás, ele fica: papai, fica com medo, vem me abraçar, à noite ele não dorme. Então é um momento muito difícil para quem é pai, quem é mãe, sabe o que eu estou falando, e as crianças sofrem. Nós adultos sabemos lidar com toda essa situação, mas hoje as crianças, elas sofrem com tudo isso, e o meu filho todo momento fala: papai, vamos pro Brasil, vamos pro Brasil. Eu falo: filho, calma, amanhã vai para o aeroporto, vamos orar a Deus para que tenha vaga para a gente ir. Então essa nossa expectativa, é o que nós estamos passando, o que estamos sentindo nesse momento. Felipe, estamos todos aqui preocupados com você, com a sua família. A gente quer que vocês cheguem bem, o mais rápido possível, que sua família possa, aqui no Brasil também, respirar com tranquilidade. O Renato Batista vai fazer uma pergunta para você, companheiro, meu amigo. Boa noite para você aí, Felipe, aí em Israel. A minha pergunta vai no seguinte sentido: você é um cara jovem, né, que está jogando aí, inclusive passou pelas categorias de base do Palmeiras também. Eu queria que você falasse assim, o que você imagina da tua carreira aí, que nesse momento está tendo que ser interrompida por uma questão, enfim, que vai além de você, né? Você também disse agora que está esperando uma vaga no avião da FAB para retornar ao Brasil, mas a gente tem falado com muita gente aqui, com muitos especialistas que dizem que essa guerra deve se alongar por algum tempo. Como é que você imagina a tua carreira? Se você pretende voltar para aí, caso você venha para o Brasil, qual que é os teus próximos passos hoje, assim, na tua cabeça? Obrigado, Renato, pela pergunta. É difícil. Eu tenho uma família para sustentar. O futebol é o que me dá, é o meu ganha-pão, né? Então, é um momento muito difícil, que não só o futebol, mas todas as profissões hoje em Israel está sendo afetado com isso, né? E falando de no campeonato, estávamos felizes, realizados, mas tivemos que parar. Até agora a FIFA não se pronunciou, a UEFA não se pronunciou, a Federação de Israel não se pronunciou, o clube também não se pronunciou quando haverá os jogos. Sinceramente, eu acredito que esse ano muito difícil de ter jogos, porque existem jogadores que estão na guerra, existem amigos meus que saíram do clube, que estão na faixa de Gaza e uns estão na parte norte. Amigos meus que fazem 2 dias que voltamos a treinar, né? Mas com segurança, armado na beira do campo.
Então, existem amigos meus que chegam para o treino com a roupa do exército, porque eles sabem que a qualquer momento eles podem ser chamados e eles ir para a guerra. Então, é um momento difícil que a profissão de futebol está sendo afetada. Os jogadores estrangeiros voltaram para o seu país, não sabe se retornam, quando retornam. Então é difícil. Eu fiquei aqui 11 dias, né, desde quando iniciou a guerra, esperando um posicionamento, mas até agora esse posicionamento não veio. Então hoje eu penso na segurança da minha família, na segurança do meu filho, da minha esposa, da minha avó. Então hoje nós pretendemos sim voltar para o país, para o Brasil, e esperar que essa situação se resolva ou melhore. Mas, sinceramente, olhando para a parte norte, nós sabemos que a situação pode piorar, sim, isso é claro. Então, dificilmente o campeonato pode voltar esse ano. Felipe, muito obrigado, e a gente espera que você consiga logo retornar e depois retomar também suas atividades, né? Você tem muito talento. O Renato me falava aqui Renato Batista, da sua passagem aqui em São Paulo para um grande clube, e a gente espera que você possa retomar aí sua carreira e que tudo dê certo para você e para sua família. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado a vocês, e eu estou à disposição a qualquer momento. Meu querido Ricardo Rous, nós estamos numa terra sagrada. Sagrada para o judaísmo, sagrada para o islamismo. Jerusalém, depois de Meca e Medina, é a cidade mais importante para o Islã e sagrada para o cristianismo. As três religiões pregam o amor, o entendimento, a harmonia e a compreensão. Quanto ódio, quanto desperdício de inteligência, desperdício de vidas, ceifando vidas precoces, numa absoluta guerra de intolerância irracional, intratável, incompreensiva. Como você, uma pessoa tão racional, cientista político, encara esse tipo de situação aqui, interrompendo um campeonato também, a vida normal das pessoas, agora morrendo inocentes no hospital em Gaza, crianças e adolescentes sequestradas em poder do Hamas. Como definir essa situação tão difícil? Que mundo é esse? Será que o Blaise Pascal, cientista francês, matemático, inventou o triângulo de Pascal, estava certo quando ele dizia: quanto mais conheço os homens, mais admiro os animais? Estava certíssimo, Capês. É uma situação muito difícil, é muito difícil de imaginar. A gente viu o depoimento do Felipe aqui, que tem um filhinho de 3 anos, eu também tenho um filhinho de 6, e eu não consigo imaginar essa possibilidade, como explicar para uma criança o que está acontecendo, principalmente para o Felipe, que é brasileiro e que vem de um país que não... A gente tem aqui a violência que vem crescendo em escalada, mas a gente não tem graças a Deus, ainda nós não temos, espero que não tenhamos essas questões de guerra, como acontece com Israel. Vale lembrar que tudo isso começou por um atentado terrorista de um grupo terrorista. E com terrorismo não tem explicação, eles são malucos, é um grupo que não tem lógica, não respeita leis, atacou civis. E é óbvio que essa desproporcionalidade, talvez podemos usar essa palavra, e cada dia que passa isso vai ser um crescente, porque a gente vê que o exército de Israel, de forma correta, tem que caçar os terroristas, e caçando um grupo de terroristas que usa de escudo humano, que se infiltra no meio dos civis e que usa os civis para se esconder, vão ter baixas de civis. E tendo baixas de civis, esse conflito vai se ampliando para fora dos limites de Gaza, porque, na minha opinião, foi isso que eu estava tentando falar aqui com o professor há pouco, por que o Hezbollah não entrou antes, por que o Irã, que eu acho que é uma pergunta pertinente ao momento, já que a gente sabe que existem esses interesses aí do Irã de estender seus tentáculos, e que ele, como foi dito aqui, acaba financiando essa proxy war aí, porque o próprio Hamas também é financiado pelo Irã. Por que ele não entrou antes? Será que há uma intenção do Irã em desestabilizar as relações de Israel com os outros países árabes, Arábia Saudita, Egito ali do lado, próprio Líbano em cima, onde tem sul do Líbano, norte de Israel, ali bases do Hezbollah, que já fez um ataque aqui, outro ali, enfim, essas questões que nós precisamos saber, sempre preocupados com os civis. Mínimo possível de baixa de civil. O que a gente pode desejar é que o Estado de Israel tenha aí o máximo de precisão possível para encontrar os terroristas do Hamas, para eliminar os terroristas do Hamas sem baixa dos civis, que é isso que preocupa a gente, é isso que pode ou não fazer com que essa guerra se regionalize.